interwebs! Agora sim, caralho! Com esse microfone lindo de bonito, começamos mais um Inside the Field, o último dessa saga aí, analisando as divisões. Eu sou o Lucas Braga, estou lindo de bonito com essa voz seduzente agora pra vocês. Junto aqui, sempre, o cara que sempre teve a voz linda de bonita, senhor Bruno Braga. Agora somos verdadeiros radialistas aqui, né? Podemos dar bom dia para a senhora dona de casa, que ouvindo, sintonizado na rádio, que ele chama pro último podcast de divisão, mas agora vai, esse ano vai. Não, mano, quando deu, eu comecei a depositar moedinhas todos os dias, quando eu chegava em casa, no primeiro episódio das divisões, aí deu pra comprar o fone só agora, tá ligado? Justo. E como você falou, como um bom radialista, eu vou pedir pra você, senhora, que está ouvindo, coloque um copo d'água em cima do seu rádio, vamos começar a oração, tá ligado? Que bancada. Por algum motivo, eu pensei que você ia falar, coloque um copo d'água em cima do seu rabo. Coloca o copo d'água em cima do seu rabo pra apagar esse cu quente que tá... Fogo, parece um Charmander, né? Mas... Começamos muito bem essa edição, né? Porque a última dessa saga aí das divisões, como a gente falou, se você não ouviu ainda, amiguinhos, a gente fez análise de todas as divisões. Os últimos 7 episódios aí são sobre isso. Então a gente falou sobre todos os times da NFL. É o guia definitivo para você começar aí essa temporada, na verdade, né, cara? A 100ª temporada da NFL. Olha isso, mano. Não é à toa que pela primeira vez nós fizemos as análises de divisões, não é mesmo? Antes de começarmos esta bagaça, lembrando que eu tenho que pagar esse fone ainda, tá ligado? Fazer o Jabazex de sempre. Então não se esqueçam que nós pedimos encarecidamente para que vocês nos ajudem a bater 100 inscritos no nosso canal do YouTube antes do kickoff. A gente tem mais do que 2 semanas aí pra isso, mais ou menos, né? 2, 3 semanas. Então, se inscreva. Se você não tá ouvindo isso, mano, vai lá no YouTube, se inscreve, dá essa força pra gente. Compartilha com seus amiguinhos, porque a gente tem esse objetivo nosso aí, porque com 100 inscritos a gente consegue algumas melhorias pro canal. Por exemplo, o URL bonitinho. Aí a gente vai poder falar youtube.com/insiderfield, coisa que a gente não pode. Se a gente for falar o nosso URL hoje youtube.com/UTX467, sabe? É uma bosta. Chegando junto disso de segmentos, não se esqueça de seguir-nos lá no Instagram, na nossa conta, @InsiderFieldPodcast, que lá a gente interage, lá a gente faz umas graçolas, postamos uns stories da vida e muito provavelmente agora, quando começar a temporada, essas interações só tendem a aumentar. E óbvio que a nossa plataforma principal agora de escutações é o Spotify. Depois que a gente começou a usar o Spotify, finalmente conseguimos configurar o Spotify, os nossos plays aumentaram. Então, se você usa o Spotify, é só procurar lá por Inside the Field Podcast e seguir a gente, dar essa moral pra gente. Se por um acaso você usa algum outro agregador de podcasts, a gente tá em todos, é só você procurar lá. Mas em último caso, na verdade, só procurar no anchor.fm/insiderfield, que tem todos os links direto lá. Vou até tomar uma água depois de tudo isso que eu falei. Foco na palavra escutações. Exatamente. Se você que acompanha a gente há um tempo já sabe que nós temos um dicionário próprio, e você que está começando a escutar-nos agora neste momento, saiba que você tem um dicionário a aprender a estudar. Chega de enrolações, já estamos com quase 5 minutos aqui só de enrolações, então vamos para a análise. Porque assim, amiguinho, se você acha que a NFC Norte ficou por último à toa, você não sabe, você não tem noção, você não acompanha direito o futebol americano. Então estamos aqui para isso, para te deixar a par. E na moral, NFC Norte é pedrada, é cotovelada na nuca, vem pro fute, né, cara? É dedo na gritaria e cu, essa divisão aí. Exatamente. Começando por Chicago Bears, o time de... É um roxo, um azul escuro,
e laranja, né? Um Czão. Time que terminou a temporada 2018 com um recorde lindo de bonito 12/4. Primeiro lugar da divisão. Anthony Curti em êxtase. Porém, tomaram uma piabinha. Mentira, foi na base da cagada. Perdendo para o Philadelphia Eagles no Wild Card. Aquele famoso chute na trave. Aquele belo jogo com várias emoções, né? Quem viu sabe. Falando em emoção, se você não sabe o que é emoção, veja a hora do chute do field goal do Chicago Bears e foque no mascote. Tadinho do mascote, mano. Eu senti por ele, velho. Foi ótimo, mano. O mascote tipo desmaiando, né? Bruno, quais foram as principais fraquezas desse time que aí acabou acabando? Olha que legal. Acabou acabando em primeiro lugar dessa divisão com uma ótima campanha, né, mano, na temporada regular. Pois é, assim, apesar de tudo, era um ataque que sofria com algumas engasgadas, né, em alguns jogos, seja por poucos ajustes ou por fraquezas individuais de certos jogadores aí, né, que citaremos alguns que faziam o favor de dar uma dificultada em alguns jogos onde não era necessário. E também a questão já levemente endereçada aí, a questão da perda de muitos field goals. O Cody Park foi o sétimo kicker com a menor porcentagem de acertos. Então, assim, isso considerando todos os kickers, né? Se você olhar... Dos 32 times, né? É assim, porque tem alguns que pode ter usado mais de um kicker e tal, isso olhando em tudo. Então talvez se você deixar só os principais ou os titulares, os que mais fizeram chutes, talvez ele estaria ainda muito pior. Que foi meio que uma constância dos Bears na parte ruim na temporada inteira, né? Apesar da cereja do bolo ali no chute do Wild Card, né? Mesmo porque foi um chute desviado, não foi errado por si só. Mas, querendo ou não, foi uma coisa que acabou permeando aí boa parte da temporada, essa questão dos field goals errados. Cara, aí fica um asterisco pra galera que acha que kicker é o Zé Bunda que só chuta a bola, né? Não é bem assim, cara. No final das contas, esses 1 pontinhos, né, do extra point, ou os 3 pontinhos dos próprios field goals, no final da conta, faz uma diferença. Aquela famosa frase de grão em grão a galinha enche o papo. Então é bem isso. Ainda mais o último Super Bowl aí tá pra mostrar, né, cara? Tivemos erros de chutes, mas no final das contas a grande diferença do placar foi por conta de acertos de chute, né, cara? Exato, principalmente você pega jogos que são muito truncados, né? A gente pega aqui, somente o time como os Bears, que tinham um grande destaque defensivo, às vezes o que acaba resolvendo em muitos jogos é a questão dos field goals, e se nem assim você consegue resolver, dá dificultada, né? Exatamente. Cara, quais foram os jogadores de destaque de 2018 aí? Olhando por cima aqui na pauta, creio que seja o time com mais destaques, né? Considerando, né, que... Com o maior número de destaques, né? Considerando quão forte foi uma unidade específica do time, acabou dando essa boa destacada quesito defesa, né? Como já falamos várias vezes em relação à defesa dos Bears. Mas, endereçando primeiro os rapazes ali do ataque, começando por 2 homens da linha ofensiva, Charles Leno Jr. e Cody Cabelo Branco, Cody Whitehair, que compunham essa linha ofensiva que não era tão completa, por exemplo, a nível Indianapolis ou New England, mas que boa parte da temporada conseguiu fazer um bom trabalho. No resto, temos ali no ataque o wide receiver Allen Robinson, que conseguia dar uma boa... O pouco que dava dessas engasgadas de ataque, o que dava para resolver, ia na conta dele no quesito passe. Ou quando não era nele, no quesito passe, né? Ia no running back o Tarik Cohen, que é um grande running back, um cara que talvez subestimado, assim, você não vê muita gente falando do Cohen, mas que foi muito importante para esse ataque, às vezes até alinhado como recebedor também, que conseguia muito bem fazer esse papel, e querendo ou não... Desafogou bem, né, mano? Desafogou bastante aí. Fora que ele tinha a capacidade dele de esticar o campo, assim, uma coisa bizarra. E querendo ou não, comandando este ataque em campo, um general, uma besta enjaulada no ódio, Mitchell Trubisky, quarterback... indo do céu ao inferno em 2 jogadas, que era o rapaz que, querendo ou não, era responsável pelos triunfos positivos do ataque, quanto os negativos, mas com certeza, óbvio, que ele teve sua culpa em muito dos problemas do time durante a temporada, mas querendo ou não, quando ele se destacava,
era quando esse ataque se encaminhava de vez e conseguia ter bons resultados, por assim dizer. Com certeza. Não é à toa, eu acho que, né, a gente zoa ele falando, chamando ele de mitinho e tal, e ele tem alguns problemas de mecânica, de leitura e tal. Mas, cara, todo time com um 12-4 aí passa muito pela atuação do quarterback, né, mano? Apesar de toda a zoeira que a gente tem com o Trubisky, ele fez uma temporada ótima e a melhor temporada da carreira dele, né, cara? Sem sombra de dúvida. Assim, não tem como um time com 12 vitórias ter ido bem, feito um wildcard disputado a porra toda, ter um quarterback horrível, né? Óbvio, o Trubisky tem N problemas e muito do que o time vai precisar daqui pra frente vai depender dele, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, querendo ou não, assim, ele foi um dos jogadores mais importantes desse time, obviamente no quesito ataque por motivos óbvios, mas no seu destaque individual aí. Não, sem sombra de dúvida, não tem como você bater 12-4 com um saco de batata lançando, né? E agora... passe para o setor que encantou-nos. Exato, né? Representando a melhor defesa da temporada passada, uma defesa que foi incrível, e isso é literalmente, tá? Não é imaginação assim, nossa, adorava ver essa defesa jogar, foi literalmente, estatisticamente comprovado. E dominante, né, velho? Exato. Não é tipo, que nem você falou, só estatisticamente, não é estatisticamente nem visualmente, é tudo junto, tudo. A melhor defesa da temporada passada, a gente já falou muito do Ravens, que era uma defesa muito forte, o Cowboys, que junto ali, né, compunham as melhores defesas, mas a do Bears foi uma parada inacreditável, tanto que a partir que todos os nomes que eu coloquei como destaque são jogadores da defesa, por motivos óbvios, foram caras incríveis, óbvio que eu destaquei alguns, mas praticamente o setor completo, era destruidor em todos os quesitos, começando por dois Eds, o Akiem Hicks e o Khalil Mack, que assim, pass rush for the win, né, vamos pressionar o quarterback da melhor forma possível, que foi uma das grandes surpresas, por exemplo, da linha ofensiva de Filadélfia jogando no wild card, né, que os dois ali não conseguiram exercer tanta pressão quanto imaginávamos, mas ainda assim no resto da temporada fizeram alguns quarterbacks darem belas pipocadas, como o nosso querido Ryan Gosling, não é mesmo? Cara, é que tipo assim também, né, Ryan Gosling, é que tipo assim, no exemplo que você deu do Filadélfia, foi basicamente a melhor linha ofensiva jogando contra a melhor linha defensiva, né? Então, pra quem gosta dessa parte de análise e de ver setor por setor, esse jogo foi um show de bola pra quem gosta das linhas, né? E, cara, o Akiem Hicks fez um ótimo ano, uma ótima temporada, mas Khalil Mack, vá pra puta que pariu. A gente ainda não pode falar nessa temporada, tipo, bater no martelo com as trocas de, sei lá, Antonio Brown e Odell Beckham Jr., mas a gente pode bater o martelo que a troca mais cagada do ano de 2018 foi realmente os Raiders dando a troco de banana Khalil Mack para os Bears, né? Assim, no caso dos Raiders, né, tinham N problemas deles conseguirem cobrir o contrato dele, tarará, que a gente tem outras questões, né? Oakland Raiders, né, gente? Ninguém mais se surpreende com as burradas desse time, mas como o Lucas falou, mano, o contrato do Mack com os Bears é lindo, é maravilhoso, é ótimo pros dois e fica tudo certo, velho, porque é o melhor dos dois mundos, saca? E, mano, o cara foi pra compor, tipo assim, Bears não teriam defesa sem Khalil Mack? Mentira! Mas ele só chegou pra, mano, finalizar o rolê mesmo, tá ligado? Tipo assim, faltava só o tapinha na bunda, tá ligado? Pra fechar o rolê. Khalil Mack não foi um tapinha, mano, foi uma voadora na bunda, né? Tanto que ele chegou relativamente tarde, né? Ele mal teve participação de training camp no time e tarará. E o que mostra também a versatilidade desses caras é que, assim, a gente coloca como edge, né? Por ser aquela denominação atual, mas especificamente considerando que era chamado, né, de outside linebacker, que era essa questão, principalmente do Khalil Mack, era a questão de como eles eram alinhados em jogada por jogada. Às vezes você via o Hicks alinhado ali no meio da linha, como se fosse um defensive tackle. Às vezes você via o Khalil Mack mais como o edge rusher mesmo, né, que é a posição dele de ofício. Às vezes um pouco mais afastado como um linebacker comum. Então, essa é uma questão basicamente dessa defesa como um todo, uma galera muito versátil, que não se limitava à questão básica das suas posições, saca? Isso que era muito interessante. Assim, pra gente não ficar mais babando muito mais ovo pro Mac, mas um ponto que a gente tem que ressaltar
É justamente essa versatilidade que ele teve, né? Não é à toa aí que é um dos jogadores mais falados aí da atualidade, mais dominantes da sua posição, porque, cara, tinha jogadas que você ia prestar atenção via o Khalil Mack, o cara quase como um middle linebacker, tá ligado? Então a leitura desse maluco era tão absurda que, tipo assim, vou correr pelo meio da linha porque a gente não vai pegar o Khalil Mack de frente. Achou que eu tava brincando? Tá ligado? Apenas vai. Tenta aí. Vamos pelo lado do campo. Pelo outro lado do campo onde não tá o Khalil Mack. Aí apareceu o negão lá. Achou que eu tava brincando? Tá ligado? Ele é o pai do Chris, cara. E o mais bizarro é que ele tem uns braços longos, você já viu? Sim. Assim, é engraçado porque ele é gigante, né, de altura, mas quando você vê ele no campo, que todo mundo é gigante, então ele não parece tão gigante assim, mas ele tem uns bração, né, mano? Parece que ele arrasta o braço no chão, assim, é maluco isso. É bizarro. Continuando então os jogadores de destaque nessa defesa, temos o rookie Roquan Smith, linebacker mesmo, linebacker de ofício, né? É um rookie, né? Foi a temporada de estreia 2018 e, cara, entrando já nessa defesa muito bem estruturada com senhoras mentes defensivas comandando, foi um cara que encaixou, assim, talvez desses todos os jogadores da defesa, talvez tenha sido de menos destaque, mas o que conseguia complementar de maneira cabulosa essa defesa. Um dos jogos que eu assisti recentemente, para recapitular tudo que eu até falei no podcast polêmico da semana passada, foi o jogo dos Bears contra os Rams, né? E em uma das 20 interceptações que o Jared Goff lançou naquele jogo, é um esquema defensivo que a defesa dos Bears, ela, inibe todos os recebedores dos Rams de receberem qualquer tipo de bola, porque esse era um dos destaques dessa defesa, era antes do snap eles mostravam uma coisa, milésimos antes do snap acontecer ou durante o snap eles mudavam tudo e faziam uma parada completamente diferente e a leitura do quarterback ia pro caralho, porque assim, simplesmente não tinha como, a não ser que você fosse prever o futuro, né? E nessa jogada é uma que eles forçam a bola a vir muito pro meio, onde todos os receivers, tight end, dos Rams estão marcados, e só tem o Roquan Smith no meio marcando a bola. A função dele é fincar o pé no chão e ficar olhando a bola na mão do Jared Goff. E a bola parece... A impressão que dá é que o Goff lança pro Roquan Smith essa bola. Porque foi tão bem encaixado, tão bem feita essa jogada, que ele só intercepta, não lembro se chega a ser um pick six, mas que volta suavão. Smith, monstro. Continuando a cobertura dos cornerbacks, galera ali dos cantinhos do campo. Prince Amukamara e Kyle Fuller, dois, assim, monstros cabulosos em qualquer tipo de cobertura que você imaginar na marcação dos wide receivers. Anularam uma galera aí que, meu amigo, foi cabuloso. O calibre dos recebedores que esses malucos colocaram no bolso é absurdo, né, cara? É bizarro, velho. Essa defesa, assim, apesar de nomes, se a gente pega individualmente os nomes cabulosos, era que todo mundo encaixava e jogava junto de uma maneira inacreditável, né? E fechando dois safeties, um deles que foi uma das poucas baixas que essa defesa dos Bears teve para a próxima temporada agora, mas que se manteve ainda na NFC Norte, daqui a pouco a gente fala por onde ele foi, que é o safety Adrian Amos, que é um cara que, mano, nessa cobertura de safety, não tanto avançada, mas mais do lado esquerdo, fechava de uma maneira inacreditável a cobertura, principalmente em passes em profundidade. Era, assim, inexplicável. E o outro safety, que, assim, jogando junto com o Amukamara e o Fuller, e com tranquilidade, assim, o melhor safety da NFL atualmente, Eddie fucking Jackson. Cara, esse safety, velho, é uma parada inacreditável que esse cara joga, velho. Porque, assim, é a cobertura absoluta. Eu tenho a impressão, assim, que um safety hoje em dia, pra ser bom na NFL, é um cara que ele soube muito bem adaptar a questão free safety, strong safety de antigamente, né, que a gente já falou aqui, e ele mistura os dois e ele faz os dois. E o Eddie Jackson, ele faz os dois e faz um pouco mais ainda, e joga avançado, e joga lá no fundo. Faz um café, pá. Lança bolas, precisar também. Se duvidar, esse ano ele que chuta os field goals. É o Tyson Hill da defesa, basicamente. Né? Nossa, muito bom. Porque, cara, é inacreditável que esse cara joga. Tem um canal do YouTube muito bom, que eu vejo em quesito de análise, de um cara chamado Brett Coleman, que ele explica se o Eddie Jackson na temporada passada deveria estar sendo considerado um provável jogador defensivo do ano. Porque muito assim, geralmente jogador defensivo a gente vê muito mais quesito pass rush, né? E não que o Aaron Donald não tivesse merecido, isso é
inexplicável, não tem nem o que, como eu posso dizer, discussão. É óbvio que seria o Donald. Mas o que o Jackson fazia nessa defesa era uma parada inacreditável, porque ele tinha uma explosão física muito cabulosa. Então, boa parte das jogadas ele estava marcando o meio, mas a capacidade dele de fechar e dobrar uma marcação era cabulosa. Tem uma jogada em específica da defesa dos Bears, que era um cover 3, que os cornerbacks, o Amukamara e o Fuller, cada um de um lado, eles marcavam os wide receivers homem a homem, porém de uma maneira um pouco mais afastada. Ao invés de ficar tipo frente a frente com o receiver e ir correndo junto com ele, eles ficavam um pouco mais afastados, próximos às laterais do campo. Dava o snap, os receivers começavam a correr, e com essa marcação mais pro lado de fora, forçava os receivers a correrem pro meio do campo, obviamente. Porque se eles quebrassem pro lado de fora e tentar jogar a bola ali, leque, adeus. Ou é passe desviado ou interceptação, certeza. Ou até fora do campo mesmo, não tem o que fazer. Você força o ataque a correr pro meio, né? Você força essa leitura. Eu quis dizer caso o QB tentasse uma bola muito colocada, né? Um bom placement nível Tom Brady, por exemplo. Ah, sim, com certeza. E nisso, forçando os receivers a correr pro meio, você tinha o Eddie Jackson lá só esperando, olhando tudo o que estava acontecendo. E a bola, ela vai numa direção no meio entre a cobertura, eu não lembro se é do Fuller ou do Amukamara, é um dos dois. E no meio entre o Eddie Jackson, que parece dar uma falsa impressão que é um lugar livre, que vai ser bom você mandar a bola num ponto futuro pro wide receiver. Mas nisso, o Jackson já fecha, interceptando de uma maneira linda ou simplesmente espalmando, que nem um goleiro, pra puta que pariu a bola. E simplesmente não tem como o que você vai fazer. Porque, cara, você vai, sei lá, pensa em mandar pro slot, o receiver ali no meio, não vai ter como, que vai ter um cover 3, os linebackerzinhos ali, marcando em zona, você vai mandar o quê? Você vai mandar a bola no meio, velho? Não dá, velho. Manda lá e me explica o que aconteceu depois, só pra eu ver uma parada, rapidão. Dá um salve pro Jared Goff e ver o que aconteceu, tá ligado? Pois é. E acho que isso complementa. Eu queria só falar do Eddie Jackson, falei uma jogada que meio que junta todo mundo, né? Porque o quão inacreditável foi essa defesa. Não, é que você passou por todo mundo aí, basicamente, você só esqueceu de falar da linha, mas provavelmente nessa jogada, a linha você coloca tanto o Hicks quanto o Mack forçando o quarterback pelas pontas, pra você fazer o pocket, sufocar o cara e o cara ter uma leitura rápida, tá ligado? Ter que soltar rápido a bola, e aí você faz os dois os dois cornerbacks deixando o meio mais aberto e excluindo a possibilidade de rotas out, tá ligado? Quase que automaticamente você mata uma jogada de passe curto ou passe rápido ali pro Tyrant, porque o cara vê que tem o Roquan Smith ali esperando. Mano, você trava o ataque, tá ligado? Então, tipo assim, você precisa ter jogadores de ataque com um quarterback com uma precisão e um braço muito forte, porque você não pode fazer uma bola dessa ficar muito tempo alçada no ar, fazer uma barriga muito grande. Então você tem que ter aquele míssel, tá ligado? E você tem que ter também os recebedores fazendo rotas, principalmente rotas com double moves muito absurdos para poder destruir, quebrar essa defesa, né, mano? E fechando só a questão do Eddie Jackson ser tão cabuloso, é que o safety o safety foda na cobertura é o cara que ele permite os cornerbacks, ele dá liberdade aos cornerbacks jogarem, né? Tanto que você pega, por exemplo, na época da Legion of Boom, muito do que permitia o Richard Sherman ser agressivo, ser incisivo, jogar pra cima, é porque ele tinha plena certeza e confiança na cobertura do Earl Thomas atrás dele. E aqui, na defesa dos Bears da temporada passada, era basicamente isso. O Amukamara e o Fuller podiam, mano, ir pra cima da maneira que eles quiserem, basicamente. Porque eles tinham plena certeza da cobertura do Jackson nas costas deles. Ou do Emos, quando ele tava em campo também. Mais especificamente do Jackson, poderia ser o safety principal. E porque ele não vai estar no time na próxima temporada, né? Tanto que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas Amukamara e Fuller, temporada 2018, estatisticamente foram os melhores pra eles. Muito, né, por conta com essa cobertura segura de um safety traz pros cornerbacks. É bizarro pensar nisso. Sim, totalmente, que você acaba tendo essa segurança de você falar assim, cara, eu vou pra cima do wide receiver, ou eu vou fazer uma blitz aqui com a galera que foi combinado, foi chamado a jogada de blitz, sem o peso de falar assim, caralho, mano, se eu for, por exemplo, você vai dar um piau em cima de um Odell Beckham Jr., você sabe que o cara vai dar 2, 3 passos, um
um Antonio Brown, você sabe que o cara vai dar aquela gingadinha, vai te deixar no chão, se você não for totalmente foda, né? Então você nem vai perceber. Então o Amukamara e o Fuller, eles têm essa tranquilidade, tipo assim, cara, eu posso ser mais incisivo pra cima de um cara desse, que eu vou conseguir fazer o quê? Vou obrigar a ele a mudar pelo menos o começo da rota dele, isso já vai atrasar ele, então a leitura do quarterback, o quarterback vai ter que dar ou um pump ou segurar um pouquinho mais a bola. E quando ele soltar, eu tenho certeza que o meu safety vai estar ali. Então, tipo, win-win, tá ligado? Cara, você falou que Adrian Amos saiu do Chicago Bears, mas dentro da Free Agents, já vamos pegar esse gancho aí, eles trouxeram outro safety aí de nível, né, mano? Um safety engraçado, podemos dizer? Nossa senhora, um safety quase que um stand-upper, tá ligado? Caralho, essa piada foi muito horrível. O safety stand-upper, aparece o Thiago Ventura fazendo o pose de quebrado, tá ligado? E que no caso, né, é o grande haha Clinton Dix, vindo lá do Washington Redskins, que assim, apesar de é um daqueles jogadores que ainda é muito elevado pelo nome do que tem e não pelas últimas performances, mas querendo ou não, ainda é um excelente jogador. E considerando que entra para cobrir essa posição deixada pelo Amos, considerando que safety não é uma posição carente no time, sendo que o Eddie Jackson ainda tá lá. E considerando que já vai entrar numa defesa muito bem estruturada aí, entre aspas, pronta, você não precisa, entre muitas aspas, que o cara faça muita coisa, jogue muito absurdos. Porque assim, fazendo o basicão ali já fecha bem o rolê, né? Sim, com certeza. E o outro fulano aí? Que podemos dizer que corpo de recebedores no time dava uma limitada depois de um certo tempo, então trouxeram Cordarrelle Patterson, wide receiver lá de New England, que cara... É, talvez, questionável, porque a gente sabe que você tirar a galera de New England, tirando os caras muito específicos, muito talentosos, tem um ponto de interrogação, porque a gente não sabe até onde é o talento, até onde é o esquema do nosso querido tio Bill. Mas, querendo ou não deixa de ser um reforço para uma posição relativamente carente no time. Né? É quase que a mesma coisa do Clinton Dix, velho. Você tá dando outras opções, você tá melhorando o elenco. Isso é um fato, tá ligado? O Patterson não é tão gigantesco assim, o puta wide receiver. Mas o cara tem experiência e tal, e qualquer, né, adição aí vai ajudar, né? A tendência é melhorar. Como foi o draft do nosso querido Chicago Ursos, os Ursos? As principais escolhas, né, ficando só para jogadores de ataque, running back David Montgomery e o wide receiver Riley Ridley, focando, né, assim, cara, endereçar a defesa, menor necessidade, né, gente? Então, vamos focar no que falta e o que pode trazer, pode impulsionar, digamos assim, uma evolução que é mais do que necessária para que o time mantenha um bom nível aí. É tipo, eu planto banana, vou no mercado e vou comprar o quê? Banana? Não, né, caralho? Eu vou comprar maçã. Melhor exemplo da história. E devia ensinar isso pro David Guerrero lá no Giants, né? Mas enfim. É verdade. O David Guerrero, ele planta banana, eu vou no mercado e compro um macaco, né? Basicamente isso que ele faz. Muito bom. Comissão técnica do Chicago Bears. Head coach, senhor Matt Nagy. É quase, né, mano? É Matt Nagy. Ou Nagy que fala, não sei. É Nagy, né? O offensive coordinator, Mark Helfrich. E o monstro, senhor Chuck Pagano como Defensive Coordinator, o responsável por coordenar essa porra toda. Então, aí a gente entra em questões que, assim, Mark Helfrich não tão questionado no comando ofensivo do time, mas que não dá pra dar uma melhorada aí no quesito ajustes, né, durante o jogo. Matt Nagy, não tenho o que falar, foi o Coach of the Year ano passado, com toda a razão. Não à toa. Inclusive apareceu um vídeo dele no training camp fazendo um passe top, porque ele era quarterback. Inclusive é curioso porque você vê o rosto do Nagy, você pensa não que ele é velhão, mas que ele já deve ter uns 50 mais ou menos, né? E ele é mais novo que o Tom Brady, basicamente. É uma comparação também, né? Mas enfim. E a questão do coordenador defensivo é complicado, porque o time perdeu o Vic Fangio, né, que era o coordenador até o ano passado, grande Fangio,
que virou agora head coach lá em Denver, que já falamos. E trouxer o Chuck Pagano. Muita gente pode virar o olho, pode até dar uma ânsia de vômito em certas pessoas, muito por lembrarem do trabalho dele como head coach em Indianápolis, né, por tanto tempo, fazendo aquele monte de merda. Muitos podem lembrar disso e com razão, porque o trabalho dele nos Colts foi realmente horrível. Questionável. Mas, como coordenador defensivo, é um cara que tem um bom histórico. Como, por exemplo, a defesa dos Ravens de 2011, se eu não me engano. 2011. Que, se eu não me engano, até chegou a ter uma campanha 12-4 também, e acho que perdeu na final de conferência, provavelmente para New England, né? Porque todo mundo perde para New England lá. E, então, assim, como coordenador defensivo, considerando, né, uma defesa já tão bem estruturada, é, tipo, totalmente ok. Cara, a minha empolgação é nesse sentido. De, tipo, mano, o Nick Fangio sai, né, óbvio, por conta de motivos que já explicamos. Entra o Chuck Pagano, que ele já tem essa linha, esse pensamento defensivo, tá ligado? É um cara que, como você comentou aí, trabalhou muito bem no Ravens e chega, tipo, querendo ou não, tem gente que fala, que nem se comentou, revirar os olhos pelas cagadas que ele fez em Indianápolis. A defesa de Indianápolis do ano passado foi culpa dele também, tá ligado? Então, tipo assim, que foi uma defesa boa, tá ligado? Até um tanto quanto surpreendente. Então você tá falando que você tá chegando num time extremamente estruturado defensivamente e trazendo um cara mais já especialista nisso. Então, tipo assim, a tendência é só travar ainda mais, saca? Então, por isso que eu fiquei animadinho. Mas a defesa do Colts não era comandada por ele ano passado. Não era? Não. Mas era, por que então? Por outra pessoa. Não, mas ele é o head coach, né, caralho? Não, ele foi head coach até 2017. Não, estou maluco então, hein? Levemente maluco. Que o head coach é o Frank Wright, né, porra? É verdade, ele estava desempregado no ano passado. Mas enfim, se releva isso. Mas, tirando a parte de ser head coach dos Colts, esquece isso. Cara, melhorias necessárias para os nossos queridos Bears para a próxima temporada. A questão, né, da defesa manter o nível é uma coisa complicated, porque, assim, óbvio que as chances da defesa conseguir se manter como a melhor da temporada é muito difícil. Tipo, difícil para um grande caralho por N motivos. Não só porque, teve um ano inteiro para as mentes ofensivas estudarem eles, por ter tido algumas baixas, perdeu o Adrian Amos, não é nosso, não é jogador, mas é que ele não perdeu a grande mente por trás, né, o Vic Fangio, que são certas coisas que dificultam. Fora que você pega que todas as grandes defesas da NFL mais recentes, nenhuma conseguiu se manter por vários e vários anos. Você pega a Legion of Boom, foi o quê? 2 temporadas? 2, 3 no máximo. Só 2, 2013, 2014 e já era. Que é o Super Bowl que eles venceram, o Super Bowl que eles perderam e acabou. Então, geralmente fica nessa. Mas, considerando que as baixas foram pouquíssimas, né, os principais jogadores ainda estão lá. Foi endereçado um cara de mente defensiva que tem um bom histórico para manter esse comando. Então, assim, manter um nível num nível decente que o potencial atinge, saca? Não o decente de qualquer defesa. O decente que a gente sabe que o potencial tá muito claro por ter tido jogadores tão talentosos. E o principal, são jogadores muito novos. A maioria dos jogadores, tanto do ataque quanto da defesa dos Bears, são muito novos. Então dá pra manter ainda uma curva de evolução ainda. E a melhoria mais óbvia de todas, que é mais que necessária, a evolução do Trubisky, né? Não tem como o Trubisky jogando, mantendo a média, por exemplo, que ele manteve na temporada passada, é pro time amargar uma campanha não tão boa, porque simplesmente não tem como. O Trubisky, ele tem um problema. Inclusive eu vi nesse canal até que eu falei, o Brett Coleman, que eu recomendo, um canal foda, se você entende inglês, vai ser incrível, que ele faz umas análises muito fodas, e um vídeo que ele questiona, o Mitchell Trubisky é um bom quarterback ou não? E nisso ele põe alguns problemas de mecânica dele, de lançamento, por exemplo, em passes muito longos, em que a progressão dele começa do lado oposto do cara que ele manda, ele não consegue fazer essa transição, essa virada para lançar a bola, e ao invés dele colocar, porque quando você tá, tipo, olhando pro lado direito e você vira pra lançar pro cara do lado esquerdo, a grande força, o torque que você tem que ter pra lançar, ele tem que vir da cintura, do quadril, pra você fazer esse swing, e a força tem que vir dali pra mandar a bola, e não no braço. Na verdade, todo o passe, ele vem de toda essa mecânica, né? Porque se você coloca só o braço, você estoura seu braço, né? Não, então, é isso que ele evidencia. Ele mostra 2 passes basicamente iguais, um do Trubisky e um do Peyton Manning, que é essa questão de, tipo, ele recebe
a bola do snap e tá o recebedor principal, ele tá no lado esquerdo. E ele faz a progressão pro cara que tá do lado direito, só que ele já vira fazendo o passe, saca? Ele já vira jogando a bola. E quando você faz isso, a força tem que vir principalmente do quadril e o braço vindo só, entre aspas, né? Pra mirar certinho, você tem que lançar a bola. E ele mostra o passe do Peyton, né? Obviamente ele fazendo isso perfeitamente e completando o passe. O Trubisky, quando ele faz isso, ele só usa o quadril pra virar e a força toda no braço. E ocorre o quê? Um overthrow. Ele lança lá na puta que pariu e erra. Isso quando ele não é interceptado. Fora que ele tem uma questão peculiar. Ele que faz os jogos ficarem complicados. O Trubisky, ele não é pipoqueiro. Ele é o anti-pipoqueiro. Porque quando ele tem que ser clutch, ele tá em momentos de pressão, ele joga bem. Mas quando tá indo tudo bem, tá tudo lindo, ele buga. E ele caga tudo. Não dá pra entender. Tá ligado? Vou defini-lo. Ele é o jogador de Madden. É, por aí mesmo. Ele tá jogando lá, mano, tá com dois TDs de vantagem. Tá ligado? No Madden na vida. Você tá com 2 TDs de vantagem, irmão? Na vida. Só joga, só corre. Corre com a bola, corre 2 jogadas, lança a terceira. Corre 2 jogadas, lança a terceira. O Trubisky parece que tá jogando Madden, tá ligado? Caralho, tô com 2 TDs de vantagem. O que você acha de um Hail Mary na endzone? É tipo isso. Vamos fazer um Philly aqui, um Chicago. Vamos ver no que rola. Vamos fazer um Chicago na linha de 10 jardas da defesa minha. Eu acho que eu consigo. Tá ligado? Numa terceira pra 20, eu acho que dá. Eu acho que dá. Não, quarta pra 10, com as costas na parede. Vamos fazer um Chicago que eu vou receber a bola ali nas 20 jardas e vou correr o resto do campo. É tipo isso a cabeça do Trubisky. E o exemplo, acho que o jogo que dá pra exemplificar isso bem é o próprio Wild Card contra a Filadélfia. Você pega o Trubisky do primeiro tempo, assim, ele faz acho que uns 2 ou 3 passes que era dignos de turnover, que não foram turnover por motivos divinos. E o Trubisky do segundo tempo, que passa a jogar muito bem, principalmente quando o jogo tá apertado. Mais especificamente no último quarto ali, que ele joga muito bem. E especificamente mais ainda no último drive, o que seta o field goal. Ele é impecável naquele drive. 2 minute warning, depois ele voa. Ele é impecável naquele drive que seta o field goal, tá ligado? Então assim, o que ele podia fazer, a parte dele, ele fez ali. O field goal ele levou até lá, sacou? Então vai muito por esse sentido. Ele ser o anti-pipoqueiro e às vezes dificultar um jogo que deveria ser fácil, né? O próprio jogo contra os Rams é muito disso. A defesa, mano, comeu o ataque com farofa e ovo. E, se, mano, qualquer ataquezinho marromeno fechava aquele jogo antes da virada, do halftime. Sim, totalmente. Mas, nosso querido Mitinho tinha que dar uma complicada. E, querendo essa questão da evolução, por ele ter problemas nítidos, porém não é coisa muito forte que você fala, meu Deus, que inútil. Eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o mínimo para manter uma certa constância. Mas se ele manter a média, digamos assim, do que ele teve nessa temporada, apesar de tudo, aí complica. Ah, cara, não tem como, porque eu acho que o máximo que os Bears conseguiam tirar dele jogando dessa forma foi essa última temporada. E a gente comenta. E fora que, assim, o Matt Nagy, dá pra ver que, tipo, ele tem uma relação bem paizão com o Trubisky. Tipo, ele lida com ele muito bem. Tanto que o Nagy, tipo, é um cara que eu acho muito foda na filosofia dele, assim. Ele tem lá naquele bagulho das jogadas que eles ficam segurando, né? Os coaches ficam segurando. Tem escrito assim, be... a cartolina. Isso. Tem escrito assim, be you, né? Seja você, que é a parte que ele fala pra galera do time e tal. E por aí, acho que, mano, essa evolução, como não precisa ser nada muito exacerbado... E, aliás, training camp, gente, vamos lá. O training camp você não precisa levar pra vida as coisas que acontecem nem pro bem nem pro mal. É que nem pré-temporada. Exatamente. Então, o training camp você vai se empolgar com as coisas do seu time, né? Mas as coisas que acontecem de ruim também não é pra tanto. Tanto que estão falando atualmente que o training camp do Trubisky tá sendo meio bosta. Mas, convenhamos, ele tá treinando contra qual defesa? A dele? A melhor até então. E lembre-se que a gente falou lá da questão da troca do Khalil Mack, ele não chegou a jogar contra o Khalil Mack no training camp passado. É o principal ponto, né, cara? Pois é, então ele tá tendo que treinar já contra uma defesa muito cabulosa. Que talvez seja um ponto muito mais positivo
do que, sei lá, o training camp do Mahomes, por exemplo, sacou? Não, é que é até um ponto relevantaço a se levantar, que tipo assim, cara, ou o Trubisky melhora, ou ele melhora. Não tem pra onde ele ir com uma defesa dessa, tá ligado? Treinando diretamente com uma defesa dessa. Cara, eu acho que o resumo bem dessas melhorias é total isso, tá ligado, velho? O Mitinho, ele tem que chegar no nível de quarterback da classe dele, tá ligado? Classe dele, que temos aí, além do que o Bruno acabou de falar, Patrick Mahomes, temos também o nosso querido amigo Deshaun Jackson, né? Que... Eu falei errado, né? Tô ótimo. Deshaun Watson, tô ótimo. Então, assim, cara, são dois outros quarterbacks que já tem um nível acima do Trubisky, tá ligado? Um nível de... Que nem o Bruno fala bastante, um nível de clutch muito mais absurdo do que o Trubisky. Então ele precisa subir esse nível aí, porque ele tem toda a capacidade... Capacidade não, vai. Ele tem... Não sei, porque ele não mostrou tanta capacidade assim. Mas ele tem todo um time aí pronto pra essa melhoria. Uma comissão técnica extremamente decente, capaz de melhorá-lo, tá ligado? Então, assim, cara, ao meu ver, totalmente a temporada 2019 passa totalmente pela atuação e melhora do Mitinho. Eu acredito. I Believe, não tinha lá no Batman Dark Knight, I Believe in Harvey Dent? Eu vou fazer lá, I Believe in Trubisky. I Believe in Mitinho. Cara, pra finalizar, qual que você acha que vai ser o recorde dos Bears? Então, sobre os times dessa divisão... Que tem um calendáriozinho complicado. Então, sobre essa divisão é muito difícil da gente falar. Vai ficar em primeiro, segundo, terceiro. Então, esse aí fica pra Jesus mesmo, né? Mas a questão da quantidade de vitórias e derrotas, olhando o calendário, dando uma ideia, vendo do que pode dar merda, do que pode fazer um upset também, né? Você nunca sabe. Eu acho que entre 9 e 10 vitórias tá show aí. Cara, eu vou te falar que eu não sou tão otimista, porque, velho, a gente tem levadas de pegar Saints, Chargers e Eagles. A gente tem levada de pegar Packers, Chiefs e Vikings, tá ligado? Então, eu particularmente, e infelizmente, porque eu tenho até um carinhozinho aí pelos Bears, principalmente depois que eles chutaram aquela bola na trave, eu acho que eles vão ficar bem na beirolinha entre ter um recorde positivo e um recorde negativo, tá ligado? Eu acho que vai beirar entre 9-7 e 7-9. Tá ligado? Eu acho que esse vai ser o range de atuação dos Bears esse ano. Polêmico. Esse podcast vai ser polêmico. Tão polêmico que pra falar do primeiro time já tá com 45 minutos de gravação. Pois é. É porque também nesse quesito do calendário, meio que ficou uma constância da gente sempre empacar nos mesmos times, né? Falando, não, mas pega fulano, mas pega cicano, tá? Então sempre vão perder pra esses times. Também não é assim. E também tem aquele bagulho, né? O calendário que a gente faz, essas previsões aí, é muito mais baseado em como o time tava na última temporada e com as poucas adições de jogadores ou perda de jogadores, do que realmente as coisas estão acontecendo, porque a gente tem que esperar como o time vai encaixar, né? Mas por isso que chama previsão. Você pega, assim, as previsões do Super Bowl passado, tirando o Kurt, que desde o começo da temporada ele já falava que ia ser Patriots e Rams, mas você pega, por exemplo, o Tony Romo, que é um cara foda na análise, pra ele, antes da temporada começar, o Super Bowl seria Jaguars e Packers, e deu no que deu. Nossa, Jags e Packers, E o que faz sentido você parar a pensar, antes da temporada começar. No seco, que nem a gente tá fazendo agora, faz sentido totalmente. Exato. Que nem a gente já tava falando, muita gente comentando aí sobre, por exemplo, a grande possibilidade dos Colts chegarem ao Super Bowl, que eu sou um deles, que acreditava nisso, aí vem essa semana a notícia que Andrew Luck se machucou de novo. Então, é muito complicado. Dando sequência nesta bagaça, temos Detroit Lions. O time em reformulação aí o ano passado, que termina com um recorde de 6/10, quarto lugar da divisão, porém, contudo, entretanto, o time que teve atuações pontuais geniais, né, velho? Assim, time que endereçou muitas necessidades e foi muito bem, tanto em free agency quanto em draft, tanto com o potencial que já tinha deixado claro, mesmo com um elenco limitado. E, assim,
apesar dessa divisão, né, porque é foda também, tem tudo pra dar uma surpreendida forte aí e que não tem ninguém falando deles. Né? Então eu acho que esse é o grande porém, o maior porém a favor do Detroit. É só a gente pegar aí vários exemplos. Eu acho que o último exemplo de que ninguém tava cagando um balde pro time e o time acabou dando no que dando foi o Eagles em 2017. A gente também não via, no próprio 2017 não via se falando muito dos Jags, que chegou ali na final da divisão, né? Da divisão não, da conferência. Nesse último ano aí, ninguém falava de Colts chegou onde chegou. Ninguém falava de Texans chegou onde chegou. Tá ligado? Ninguém falava do Chiefs direito, né, mano? Até o Mahomes se mostrar quem ele é. Então, assim, eu acho que esse fator underdog ajuda muito os times, saca? Porque acaba tirando um peso das costas dos caras, os caras só vão jogar mesmo, né? Cara, um underlion, eu diria, nesse caso. Nossa, underlion. Um gatinho. Cara, quais foram as principais fraquezas de Detroit nessa temporada? Foi um ataque muito limitado por N motivos, né? Você pega o time comandado principalmente por mente defensiva, o Matthew Stafford, que é um QB medíocre, então ele dá umas engasgadas fortes, e que assim... QB ali no Meridiano, né, no nosso querido Meridiano. Meridiano de Dalton, né, um pouquinho acima ali, pouquinha coisa. Ele só não é totalmente do Meridiano porque ele não é ruivo. Exato. E porque na verdade ele é o americano genérico master, né, o Matthew Stafford, ele foi criado no Madden, na verdade. Ele é o aleatório do The Sims. E ele é predestinado, né, que ele veio draftado numa temporada 0-16, então é complicado. Mas e porque era um ataque que é meio vazado no quesito elenco, né? Então você pega o recebedor mais talentoso do que tinha lá, que era o Golden Tate, e acabou saindo do time no meio da temporada. Então você limitou ainda mais o time. E no quesito defesa... Muito do nada, né, velho? E no quesito defesa, que era um time que dependia de um plano de jogo muito bem estruturado para funcionar. Então assim, quando funcionava lindo. A vitória contra os Patriots, o trabalho do plano de jogo de defesa contra os Patriots, com o New England, foi maravilhoso, velho. O jogo que expôs Sean McVay e o esquema dos Rams, mesmo tendo sido uma derrota, deram um trabalho que ninguém esperava que fosse daquele trabalho. Tanto que quase ninguém assistiu esse jogo. Eu lembro nitidamente que eu estava vendo algum jogo dessa semana aleatório, e o Lucas estava vendo o outro. Aí ambos os jogos estavam uma bosta, que nós estávamos assistindo. Eu falei, vamos mudar de jogo. Aí eu peguei o jogo X. Aí o Lucas falou, tá no segundo quarto aqui, Rams e Lions, e tá um placar baixo. O que tá acontecendo essa porra? Aí foi ver, e aí falou, olha, esse jogo tem coisa aqui. E foi o que a gente viu, basicamente, né? Mano, foi da hora porque foi, tipo, aqueles times, tipo, o São Caetano chegando na final da Libertadores, tá ligado? Tomou-lhe uma piaba, mas o time jogou tão... Vamos! Tá ligado? Que valeu mais a derrota do que a vitória, tá ligado? Foi um bagulho maluco. E a partir daí, né, aconteceu o que aconteceu com os Rams que a gente falou no podcast passado. Totalmente, né, mano? Os pontos dessas fraquezas aí, eu acho que são mais total ataque, né, cara? Como você comentou, um head coach totalmente focado em defesa, com experiência, né, defensiva, um quarterback totalmente questionável aí, que já deu o tempo dele também, já está há 10... Tá quase maiotando também. Há 10 anos nos Lions já, e não fez porra nenhuma para ser um first pick de draft. Um corpo de recebedores bem aquém, assim, então passou totalmente por conta do ataque. Cara, os jogadores de destaque de 2018 do Lions. Começando pelo wide receiver Kenny Golladay, que mesmo que depois da saída do Tate dourado, teve que carregar esse piano meio que nas costas, né, no quesito recebedor, e compensar a falta dele. E na defesa, o cornerback Darius Slay, que meio que compensava numa versatilidade grande no quesito marcação. Mas você vê que, assim, principalmente falando do quão dependentes de um bom plano de jogo eles eram, que quando encaixava como um time, todo mundo junto, e que talentos individuais no quesito playmakers era um time até então, né, muito limitado. Sim, totalmente, cara. É até meio, né, comentar os destaques, porque realmente tiveram poucas coisas em si, né.
individuais pra se falar, pra se pontuar. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega, mano. A gente falou muito, né, durante essa saga das divisões aqui que nós fizemos, sobre ganhadores da Free Agent. A gente sempre acaba pontuando, tipo, esse time foi o time que melhor pegou na Free Agents dentro dessa divisão. Tereréu. Agora, iremos falar de possivelmente o time que ganhou a Free Agents no modo geral. Coisa que a gente comentou no nosso episódio sobre Free Agents também, né? Junto ali com o Cleveland Browns, Tá acirradíssimo. E eu acho ainda, dá pra colocar o Lions, talvez, um pezinho na frente. Sabe por quê? Porque foi contratações extremamente importantes para setores do time extremamente carentes e de uma forma... E em vários setores diferentes, né? Em vários setores diferentes e, mano, numa forma quase que embaixo dos panos, assim, tá ligado? Pegando um jogadorzinho aqui, um jogadorzinho ali, que nego falou assim, não, tá, pegou esse. Não, tá, pegou esse. E aí quando você vê, mano, solta a lista aí, Bruno. A galera lá tá jogando um modo franchise ali no Madden, né? Só as troquinhas ali, contratando a galera. Os caras tava jogando Brasfoot com o código, tá ligado? Aquele código de dinheiro. Jogando The Sims com Clapaucios, os caras tava. Porque, velho, só foi. Então, começando por nomes defensivos, recentemente, né, o jogador que mais atualmente que entrou aí foi o Mike Daniels, Edge, vindo lá de Green Bay, que na verdade ele foi cortado por Green Bay. Como eu falei, ele foi o último dessas levas que eu peguei aqui, que foi pros Lions, que ele foi cortado lá de Green Bay, então falou, chega aí, que é nóis. Que, cara, edge rusher de qualidade, complementando a defesa de maneira cabulosa. E de graça. Olha que coisa boa. A preço de banana. A banana que a gente falou aí. Já, né, mantendo aí a fruta. Mantendo a fruta. Fala, esqueci, foda-se. Serve. Mais um edge de altíssima qualidade, Trey Flowers, vindo lá de New England. Garbo e elegância. Isso começa a setar o nível, assim, da barra de uma defesa que já demonstrou um potencial claro, mesmo com um elenco limitado. E fechando a questão defesa nessa free agency, Justin Coleman, cornerback, vindo lá de Seattle, que também é outro time com histórico de defesas bem estruturadas, de bons jogadores que encaixavam muito bem o sistema, e que nisso, mano, você junta ali, como por exemplo, o Darius Slay, que foi o cornerback de destaque, você já fecha uma galerinha do barulho aí pra essa defesa. Fecha os cantos do campo de uma forma tranquila, e os outros dois que você falou, irmão, mete um pass rusher cabuloso, né? Exato. E agora, dos jogadores de ataque, começando pelo tight end, vindo lá de Pittsburgh, meu querido Jesse James, um lindo, que é meio merda, mas enfim, ele que era o tight end 2, né, substituindo ali o Vance McDonald em várias jogadas, que é um bom tight end de qualidade, assim, nada níveis absurdos, mas é um cara bom, regular, constante, e que tendo um quarterback, né, que é no nível ok, que é o caso do Stafford, pode produzir muito bem. Quem não lembra do James, aquele histórico jogo contra Pittsburgh e New England, temporada 2017. No final da temporada lá, que tava um jogo disputado, pauleira pra tudo que é lado, que os Steelers estão na red zone, Big Ben faz um passe pra um rapaz, esse rapaz, ele recebe a bola caindo na end zone, só que ele meio que dá uma mexida na bola. E aí, ao invés de marcar como touchdown e vitória dos Steelers, marcam com falta, como é que fala? Quando a bola não tá presa certinha na mão? Ué, não foi uma recepção. Não tinha controle da bola. Não tinha controle da bola. E o rapaz que recebeu esse passe, e que seria, em teoria, né, o touchdown, era o Jesse James. Então, o cara, assim, principalmente finalizando jogada, ele é bem bom. Continuando, running back, o grande porpeta, vindo lá de Los Angeles, CJ Anderson, dando uma bela complementada, que a gente viu que num esquema que se encaixa muito bem, que no caso era do McVay, né, a capacidade dele de esticar campo, de finalizar a jogada, de correr pelo meio, é um cara relativamente completo até, né? Cara, eu acho muito da hora esses running backs porpetinha, tá ligado? Porque geralmente a galera meio que não dá nada pra eles. Os caras fazem aquelas corridas pelo meio da linha, arrasando o nego, parecendo quando tá abrindo a porta da CPTM na estação Santa Amaro, tá ligado? Que o bagulho é louco, irmão. Dallas Cowboys tá tendo pesadelos com ele até hoje, por cima. Nossa, total. Totalmente, velho. E fechando a free agency dessa galera do ataque, agora sim um homem... O camiseiro. Agora sim um homem bonito, com um rosto simpático.
wide receiver vindo lá de Miami, que tá vindo de New England, Danny Amendola, que é aquela coisa, talento. O cara que ganhou, cansou de ganhar título e quis ganhar dinheiro. Exato. Aquela coisa, quesito talento, não é nenhum puta recebedor, mas é um cara bom, minimamente bom, experiente pra um caralho, né, que ganha título em New England, até eu ganhei. Então, cara, fortalece o ataque de uma maneira como um todo. Então você pega aqui na defesa, foi atrás de pass rushers, né, edge rushers, e complementando a cobertura individual em wide receivers, e no ataque pegaram tight end, running back e wide receiver. Então, sim, complementos gerais. Sim, mano, os caras, eles, tipo, simples. Aonde que a gente precisa? Aqui, aqui e aqui. Pronto, já era. Contratou, fechou o rolê, basicamente. Tá ligado? Eu só não fico mais empolgado por conta do Matt Stafford ainda como quarterback. Se fosse qualquer outro ali, mano, eu ficaria mais a milhão. Baseado nisso tudo ainda, mano, pra fechar ainda, o que esses caras me fizeram no draft? Endereçando ainda a defesa, trouxeram o linebacker Jalani Tavai, que era um prospecto minimamente decente, mas considerando, né, a mente defensiva que comanda o time, tem tudo para dar uma boa desenvolvida, considerando agora reforços experientes e um mínimo de estrutura boa. E o principal, que foi a escolha de primeira rodada, um dos melhores tight ends da classe ao lado do Noah Fant, no caso o TJ Hawkinson, que, cara, se aí você já fecha dupla de tight ends. Você já trouxe o Jesse James, né, o Outlaw, vindo lá de Pittsburgh. Agora você pega um dos melhores prospectos da classe e fechou o rolê, mano. Não, e aí é aquele esquema que a gente também já comentou várias vezes, mano. Você tem um quarterback pertinho ali do meridiano, dê tight ends bons pra ele. Passe seguro, passe rápido, tá ligado? Volta a jogar futebol americano de 1900 e Guaraná com rolha, que é aquele futebol americano de ganhar jardinha por jardinha, e é nóis, velho. É isso aí, já era. Fica bastante tempo em campo com o seu ataque, depois vem com a defesa e garante o jogo. Basicamente isso. Comissão técnica de Detroit, formada pelo nosso querido head coach Matt Patricia, o nosso querido offensive coordinator Darrell Bevell e o defense coordinator Paul Pasqualoni. Eu acho que eu falei defensive coordinator 2 vezes, né? Mas foda-se, vocês entenderam. Porque no final das contas tem 2 defensive coordinators aí, né? Que é o Patricia também. O Matheus Patrícia, né, com seu visor, aquele visor de praia, com seu lápis atrás da orelha, sua bela barba. Seu lapisinho. Quase um português, né? Você tem o Pasqualoni, você tem outro português, você acha italiano, português, tem uma galera bacana aí. Mas o que fica só um asterisco aí pra essa comissão técnica é que durante a temporada passada havia indícios que o Matt Patricia estava meio que perdendo o controle do vestiário, porque ele queria meio que chegar metendo o Bill Belichick nos caras e não rola, né? Comprou um chicote novinho, chegou lá, os caras enfiaram no rabo dele. E falou, que não é assim que funciona, né? Você foi lá, o cara pica em New England, porque é aquela coisa. Matt Patricia é uma grande mente defensiva, é um cara bom, mas quem comandava o time em New England, quem comanda desde sempre, é o Bill Belichick, que querendo ou não já é uma mente defensiva, né, que não precisa destacar a sua qualidade. Então às vezes você fica meio que endereçado de tipo, o quão bom era de fato o trabalho do Patricia, o quão importante ele era de fato para aquele time, né. Então assim, tem um potencial claro, principalmente defensivo, considerando esses reforços trouxeros que vieram, aliás, da Free Agency, mas tem que ter um pouco mais de humildade aí, né? Sim, totalmente. Tem que chegar um pouco mais piano, esse é o resumo. Não é achar que, tipo, eu saí de defensive coordinator do Patriots, tenho de Super Bowls, eu vou botar o meu anel no rabo de todo mundo aqui. Não é assim, irmãos. Tem que chegar com respeito, chegar no sapatinho. Exato. Como diria latino, você já foi mais humilde. Você já foi, mas... Caralho. Cara, eu acho que a gente já falou bastante, mas vamos pontuar novamente quais são as principais melhorias para esse time para a próxima temporada. Óbvios, né? Um ataque que cresça, que tem tudo para crescer, considerando a galera que trouxe, né? Bons jogadores. E uma defesa que seja mais constante, que também tem tudo para ser, considerando que agora, tendo talentos individuais, talvez não dependa mais tanto só de um plano de jogo bem feito, né? Mano, simples, sabe de fácil. É isso, né, mano? Mantém e melhora a defesa e melhora o ataque. Ponto. Como eu comentei antes, eu só não fico mais empolgado para ver esse time no quesito ofensivo por conta do Matt Stafford. Porque, mano, eu acho que, como eu já comentei sobre o próprio... o Dalton já deu,
tá ligado? Você comentou aí, qual é o outro quarterback que você chegou a comentar aí também, mano, que já tá há um tempo... Marcus Mariota também já deu, saca, mano? São jogadores que já estão há muito tempo nos seus times e não renderam, tá ligado? Então, eu acho que esse poderia até ser um ano limite pro nosso querido Stafford, porque também eu acho que os Lions não vão pegar uma pique alta no draft, tá ligado? Infelizmente. Mas eu não fico mais empolgado por causa disso. É foda, né? Porque aí você fica na mediocridade pra sempre, né? Eterna, exato. Tipo, sabe quem devia ser o quarterback dos Lions? Fale. Josh Rosen. Josh Rosen é um cara que encaixaria perfeitamente nesse time aí e daria um up gigantesco nesse time aí, mano. Com certeza. E além de tudo, é simpático. E é bacana, apesar de parecer um Dumbo. Cara, qual que você acha que será a campanha dos Lions para este ano? Então, considerando o quesito divisão, que, né, pauleira na cara, e um calendário que também não ajuda a galera, né, convenhamos. Não ajuda em nada. O foda é que, assim, analisando por essas questões, analisando essa cadeira hereditária... Analisando essa cadeira, ela é de praia? Ela é de praia, exatamente. Eu acabo tendo que ficar entre 5 e 6 vitórias. Mas... considerando esse potencial que a gente muito falou, o underdog, a questão do underdog que a gente falou também, que ninguém espera, ninguém tá falando dos Lions, dá pra ver uns crimes sendo cometidos aí contra grandes times, o que eu não duvido e que estarei torcendo, por sinal. Com certeza. Semana 1 ali, Detroit Lions e Arizona Cardinals. Se cuida, Kyler Murray. Cliff Kingsbury, abre seu olho, irmão. Abre seu olho, tio. Não vem com essa de somos fodas no college e vamos bater nos leãozinhos. Não vai ser tão fácil assim. Na minha previsão, inclusive, já coloquei vitória dos Lions. Mas... que nem você falou sobre crimes aí, cara. Nós vamos comentar sobre esses dois times logo na sequência. Mas, por exemplo, temos dois jogos, né, por serem da divisão, joga 2 vezes contra Packers e Vikings. E aí? É um grande interrogação. Joga contra Cowboys, que tá no meio de um furacão de merda, tá ligado? Pode arrancar aí umas vitórias loucas. Joga contra uns Chiefs da vida aí, que a gente nunca sabe se vai... Que eu falei da possibilidade do crime acontecer nesse jogo lá no podcast da AFC Chiefs lá. Falou. Aí, na verdade, a gente tem um alerta soado com relação aos Chiefs. Então, assim, seco no pau agora, também acho que não passa muito aí das 7 vitórias. Pra mim, os Lions ficam na mesma pegada do Bears, como eu falei. Vai ficar ali entre positivo e negativo, sabe? No máximo 9 vitórias, tereréu. But, se o bagulho encaixar, irmão, eu acho que tem tudo aí pra... vou falar, se duvidar consegue pegar playoff. Caralho. Se duvidar muito. Dando sequência nesse podcast, eu até baixei a minha voz agora que vocês conseguem ouvir todo... mesmo porque tem que ter respeito, né? Vai que o cara te manda embora, foda. Né, exatamente. Pra ter todo o respeito e vocês ouvirem todas as nuances da minha voz. Vamos falar agora de Green Bay Packers. Eu tenho medo de falar mal dos Packers e olhar pra trás o Aaron Rodgers com aquele bigodão tá aqui e dar um tapa na minha cara, tá ligado? ou brotar algum cabeça de queijo assim, mas eu tenho 13 títulos, tá ligado? Esse time da hora, esse time bonito aí, que antes de eu me decidir que time eu torceria, passei próximo de torcer para o Packers, que terminou a campanha 2018 com uma merda de uma campanha 6/9/1. Terceiro lugar dessa divisão. Quem dirá uma vergonha? Você gosta do verde, hein, Lucas? Estamos fechando um perfil aí. Sim, mano. Exatamente. Por isso que eu torço pro Guarani. O maior verde do Brasil. Né, exatamente, o maior verdão do Brasil. Cara, quais foram as principais fraquezas do nosso querido Green Bay aí? Começando por planos ofensivos horrorosos do nosso não tão querido Mike McCarthy, que tava de sacanagem, né? Estava claramente em algum outro mundo, que eu não sei qual, porque tava triste. Ali era 4 verticals nas jogadas ali, vamos tacar a bola em linha reta aí, mano. Tipo assim, mano. Quem é meu quarterback? O Aaron Rodgers? O Aaron Rodgers? Taca na endzone!
Tá ligado? É isso, vai. Só vai. E o que é muito bizarro ouvindo isso de um cara que, mano, já tava, né, aliás, há anos e anos no comando dos Packers, né, venceu o Super Bowl com Rodgers e Bill, e o cara, mano, virou a chave de uma vez, mano. Foi bizarro isso. Porque, assim, a gente tem um episódio explicando muito bem essa treta aí, se você não ouviu, é só procurá-lo aí no YouTube, esse daí só tá no YouTube mesmo. Falando, porque não foi só ele que virou a chavinha, né? Nosso querido Bigodão também virou. E aí, mano, fogo no parquinho foi, né? Que aí junta, né, com a outra principal fraqueza do time, que foram os problemas de vestiário, né? Tava a treta entre ele e o Rodgers, tava muito cabulosa. Os dois fazendo merda, né? Convenhamos, não tem um lado certo nesse quesito. E aí resultava em, mano, um chama uma jogada bosta, aí o outro fala, caguei, vou fazer outra jogada bosta e jogar a bola fora, e a culpa é do wide receiver lá de 15 anos de idade. Então é complicado, né? Não tem como time ir bem fazendo isso, né? Cara, eu comentei nesse episódio aí que nós falamos sobre o TV Fama da NFL, tá ligado? E eu vou comentar novamente, procurem aí, tem vídeo, ainda mais... Nossa, na NFL tem vídeo? Caralho, tem câmera e fone e porra virado pra todo mundo. E aí tem nitidamente uma câmera focada na cara do Aaron Rodgers, depois de ter feito uma jogada, ele virando pra sideline. E até a gente que não manja, vulgo eu, que não manja muito de inglês, você lê ele falando assim, porque eles têm o comunicador, né? Mas você lê o lábio dele falando assim, stupid fucking call, tá ligado? Pra sideline. Tipo assim, caralho, irmão, que chamada de bosta que você fez. Então esse era o nível. Errado ele não estava, mas quando era pra ele também não ajudava. Exatamente. Cara, quais foram os jogadores de destaque dos Packers nesse ano? E já vamos adiantar. Porra de Aaron Rodgers não tá aqui não. Ele não jogou bem e foda. Na dica. Mesmo porque assim... Se pá, a pior temporada da carreira do Rodgers. Talvez. Mesmo porque assim, não entraria mesmo se jogasse bem, porque ele já está no nosso belo podcast sobre 5 quarterbacks da NFC, né? Tal qual não falamos. Que você pode... Ainda não falamos porque não tinha nenhum dos quarterbacks aqui, né? Mas como... Não, quer falar, tal qual não falamos, por exemplo, do Russell Wilson no Seahawks, do Breeze no Saints e por aí vai. Mas não merecia o destaque porque não jogou bem. Episódio lindo de bonito que você pode conferir lá no YouTube, aquele canal que você vai catar e se inscrever também. Continua. Exato. Então, no quesito ataque, fica pro Davante Adams, um grande wide receiver, muito bom, que tinha que carregar o piano no quesito desse ataque aí. E acabava sobrando, né, principalmente considerando o quão jovem é o corpo de recebedores dos Packers. Um cara um pouco mais experiente, muito talentoso e que jogou muito bem no meio desse mar de merda que foi o Packers ano passado. Na linha ofensiva fica para o offensive tackle David Bakhtiari, que dava um grau nessa linha ofensiva, principalmente depois que o Rodgers se machucou na temporada passada. A gente sabe o quão frágil é você conseguir manter esse rapaz em campo. Se der merda, fudeu o Bahia. Vide temporada retrasada, no caso, né? Sim, totalmente. E, querendo ou não, no campo defensivo, né, do outro lado da bola, o Mike Daniels, que já falamos aqui, que não está mais no time, indo lá para Detroit. O cara mais carismático de toda a NFL. O Daniels é muito gente boa. Mano, você vê aí, reflete, né? A campanha reflete as qualidades do time. E é engraçado porque no papel temos jogadores ótimos lá em Green Bay, mas aí você vê que quando você tá em crise entre o seu head coach, seu quarterback e a porra do vestiário tá uma zona, realmente não adianta você ter o melhor time do mundo que não vai dar certo. Bro, o que esses caras fizeram na Free Agents? Olhando aqui por cima, uma coisa levemente tranquila demais, né? É onde começa a dar um mini empolgou pra esse time, né? Quesito Free Agency, Draft e mudança da comissão técnica depois, que vamos endereçar. Começando pelo guard Billy Turner, vindo lá de Denver, que no caso foi a única posição mais direta refletindo no ataque, né? Não sobre o ataque em si, mas linha ofensiva. E grandes focos defensivos que tem tudo para dar um grau nice nessa defesa. O linebacker Preston Smith, vindo lá de Washington. O outro linebacker Zadarius Smith, que não são irmãos, tá, gente? Só avisando. Vindo lá de Baltimore, mas são muito amigos, então quase como fossem brothers. E o Adrian Amos, né, que citamos ali na defesa dos Ursos, agora está em Green Bay, mantendo-se aí na mesma divisão.
trair o movimento. Não, uma divisão aí cheia dessas traições, né, mano? De um vai pra cá, outro vai pra lá, dentro da mesma divisão. Mano, fala primeiro aí do draft, depois a gente comenta sobre esse elenco novo aí do Green Bay. E que também deram boas escolhas quesito defensivo no draft, com o safety Darnell Savage Jr., e com o Rashan Gary, grande edge, um dos melhores edges talvez dessa classe, era um prospecto muito bem cotado. Então assim, juntando free agency e draft, meio que deu uma estruturada boa, pelo menos quesito elenco para essa defesa, que tem tudo para complementar um ataque que, dependendo da boa vontade do nosso querido Arão, você fecha um time bem estruturado, bem redondinho aí, né? Não, mano, tipo, essa pré-temporada aí, essa pré-temporada, vamos dizer assim. Off-season. Off-season, melhor. O time estruturou a sua defesa, ponto. Se estruturou a defesa, já era, mano. Os caras estão muito bem defensivamente falando. E, mano, agora é o seguinte, Rodgers joga. Ponto, acabou. Entendeu? É isso que o time vai ter que fazer. E passa muito por como o Rodgers vai jogar e como vai ser a relação dele com essa comissão técnica, porque já tá todo mundo falando que está ótima. Comissão técnica formada pelo head coach Matt LaFleur, vindo lá de Tennessee, né, mano? Era o offensive coordinator de lá. E a galera já tá falando que, mano, ele e o Rodgers estão em love. Então isso liga um alerta aí positivo. Porque, gente, não precisa de discussão. Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história da liga, ponto. Ele é chato pra caralho. Foda-se. Mas ele ganhou um Super Bowl só. Foda-se. Mano, mas eu não gosto de bigode. Foda-se. Ele é um dos melhores quarterbacks que já passou na liga, ponto. A leitura do maluco, o braço do maluco, o cara é pica. E se ele resolver jogar, já era, irmão. Você quer ouvir a gente falar dele? Vai lá no podcast sobre quarterbacks. Offensive Coordinator Nathaniel Hackett, offensive coordinator que era do Jacksonville Jaguars, foi o cara que coordenou aquele boomzinho em 2017, não foi? Exato. E o defensive coordinator que mantém aí o Sr. Mike Pacini. Então, mano, até a comissão técnica tá nova e tá tudo pra encaixar, irmão. Que é difícil, cara, analisar a Green Bay nessa off-season, porque assim, quesito do Nathaniel Hackett, né, como falou, vindo lá de Jacksonville, que é um ponto a ver, porque querendo ou não, ele ainda estava até Jacksonville na temporada passada, e o ataque de Jacksonville na temporada passada foi um lixo. Sim, total. Ok, elenco limitadíssimo, ok, mas não mudou tanta coisa de 2017 para 2018, e a diferença foi um abismo. E então fica aí, né, de como vai ser o play calling, considerando o quarterback que tem, que é outro mundo. E quesito do LaFleur, que ele foi de Tennessee, né? E antes ainda ele foi dos Rams em 2017. Obviamente que você ser coordenador ofensivo do McVay é o equivalente a ser coordenador defensivo do Belichick, né? Você não vai fazer muita coisa, mas tava lá, né? É o famoso, apertou a mão do Sean McVay uma vez na vida, você pode ser um técnico da NFL. Mas é um cara que tem uma experiência muito boa, querendo ou não, tinha um potencial mínimo ali no ataque do Tennessee pra temporada passada, né? Tanto que tinha o empolgou na off-season pra temporada passada, que não se justificou graças ao nosso querido Mariota, né? Mas enfim. Mas sim, é um potencial muito claro, muito porque o tanto, por exemplo, que eu falei dos Rams, o que eu não consigo acreditar tanto pra essa temporada, é por ser que as mudanças que eles vão ter que fazer são muito grandes. E se durante a temporada já ficaram tão expostos às fraquezas do time, de uma temporada para outra só tende a aumentar isso. E o que faz Green Bay ser um time perigoso é que o Rodgers, se ele tiver a fim de jogar, mano, você põe eu e o Lucas lá de recebedor que a gente vai produzir pra caralho, porque a bola vai chegar na nossa mão anyway. O cara vai destruir. E vai chegar inteira, né, mano? Vai chegar assim, de um jeito que se eu não quiser receber a bola, você recebe. Exato. O cara vai destruir e anyway, por osmose ele vai destruir. E juntando o fato dessa comissão técnica tão nova, foi o quê? É um ataque novo. Então não tem tantas tapes, não sabe como vai ser o playbook, você não sabe como vai estar estruturado esse ataque. É o que faz esse time ser muito perigoso, apesar de que eu acho meio difícil ele clicar já para essa temporada.
saca? Eu acho que precisa dar uma maturada aí. Exato, muito porque essa questão do LaFleur tá se dando bem com o Rodgers, pode ser verdade ou pode ser mais uma das notícias de off-season, né, de fulano estar na melhor forma de sua vida e etc, que nunca dá em nada. Ou fulano se machucou, ai meu Deus. Ou sei lá, o rookie draftado na 7ª rodada está jogando absurdos, aí chega e não faz porra nenhuma. Daniel Jones, que? Que? Você falou alguma coisa? Mas nunca se sabe, né, principalmente porque o LaFleur é um cara inteligente, por exemplo, no quesito play action, né, McVay, escola, tamo aí. Mas, por exemplo, eu não consigo ver o Rodgers dando as costas pra defesa, por exemplo. Mas vai da questão aí da boa vontade do nosso querido rapaz. É aquele porém que você fala assim, mano, o Rodgers é muito difícil ele dar as costas pra defesa pra fazer o play actionzinho bonitinho. Agora imagina se ele começar a fazer isso. Aí fudeu, irmão. Aí, outros 500. Aí fecha a divisão e... tá ligado? Cara, eu acho que você já falou das melhorias, né? De tudo isso. Eu acho que só tem de complementar que... Mano, só vamos torcer. E assim, vamos torcer no sentido não de quero que os Packers ganhem. Não, mano, vamos torcer no sentido de, porra, velho. Não, fã do esporte, exato. A gente sempre fala sobre isso, sobre, por exemplo, a aposentadoria do Tom Brady. O Aaron Rodgers também não é tão mais novinho, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto esse cara tá em forma e tá jogando, né? Sim. O que é foda assim, mano, que o Rodgers e o LaFleur estando juntos, né, como eu coloquei aqui na pauta, estando na mesma página, já é o suficiente pra dar uma canseira boa aí em N times. Mas a questão aí, você pega o resto da divisão que tem defesas fortes em todos os times, minimamente, né? E alguns outros times aí que vai pegar durante a temporada, se conseguir dar esse a mais que o Rodgers é plenamente capaz de fazer, mano, é daí pra cima. Falando nisso, cara, qual que você acha que vai ser a campanha de Green Bay em 2019? É aí que é foda, porque muito pelo que eu falei agora há pouco, que eu não consigo acreditar em tanto desse ataque novo, desse time novo como um todo, né? Clicando já por agora. Clicando assim, da maneira que a gente espera. Assim, não vai me surpreender caso clique, caso venha, mano, destruidor esse ataque. Mas o que eu acho, racionalmente falando, é que vai ser meio difícil já chegar com o pé na porta. Considerando que os times dessa divisão que vão jogar contra 2 vezes, todos têm uma defesa minimamente decente. Então você pega desde o Lions, que com os reforços agora e com o potencial tem uma defesa boa, o Vikings, que a gente vai falar daqui a pouco, tem uma defesa boa, e os Bears, que são os Bears. E junto a esse fato um calendário que também é médio pra cima. Então só pelo quesito calendário eu vejo a campanha é parecida com a dos Bears, entre 9 e 10 vitórias. Cara, eu concordo com o 9 e 10 vitórias, porém, analisando o calendário, pra mim, o Packers tem o calendário mais fácil dentro da NFC Norte, tá ligado? Não que vai ser fácil no modo geral, mas dos 4 times da NFC Norte, pra mim, o Packers tem o calendário mais fácil. Então isso dá uma ajudinha aí. Como eu fiz a análise aqui, a planilha, eu fiz uma planilhinha, o Bruno viu já, tá? Compartilhei com ele. Eu acho que o que vai acontecer é basicamente esse negócio que você comentou sobre o clicar o time como um todo. Eu acho que eles vão sofrer no começo da temporada, baseado também no calendário, que no meio da temporada aí pega Vikings, já pega Eagles, já pega Cowboys, tá ligado? Pra dar uma balançada, e até a metade do calendário pega Chiefs e Chargers, que são pedreiras. Só que, mano, eu acho que isso vai fazer o time encaixar. E daí pra frente, irmão, vai ser difícil parar os caras, porque vai ter esse tempo de análise, esse tempo de encaixe, e aí já era, tá ligado? Eu concordo com você, eu acho que os Packers batem aí 10/6, se chorar um pouquinho 11/5, mas eu acho que não passa muito disso, e em segundo lugar dessa divisão linda de bonita, e é isso que eu acho. E pra finalizar, cara, eu tô triste. É o último time, é a última divisão, o que a gente vai fazer depois disso? Tal qual como chegamos nos playoffs no ano passado, né, estou feliz e puto. Chegamos a Minnesota Vikings, o time que talvez, maybe I know somewhere, deep in a soul, tá ligado? Gosto de Paramore, foda. Tenha um dos uniformes mais da horas da NFL completo. Time que tem... Eu acho bacana, cara. Você não gosta de roxinho, não? Ou você não gosta de Paramore mesmo? O
Uniforme roxo é que, principalmente o roxo e amarelo, eu fico com um dos Lakers mesmo. Olha, aí sim, hein? Gostei disso daí, hein? Gostei. Campanha da temporada de 2018, fechando com 8/7/1, segundo lugar da divisão e incompetentemente não conseguindo classificar para o playoffs, amém, porque aí nós foi. Exato. Na última rodada ali, penaram lindamente para o Bears, que sequer colocou o Terry Cole em campo e só entregou a bola pro Jordan Howard correr e ainda perderam. Parabéns a todos os envolvidos. E ainda perderam. Isso que dá, né? Você contratar o quarterback passando na porta da escola e vendo ali o tiozinho vendendo batatas e pipoca, né? E contratando para quarterback. Agora que eu lembrei que esse time vai ter polêmica de novo. Esse time vai ter treta. Não é à toa que é o último, né? Cara, principais fraquezas do Vikings no último ano. Vamos lá. Começando... Acende um cigarro aí. Começando por planos ofensivos horrorosos. Minha nossa senhora, velho. Mano, de doer. Era um time... que assim, mano, você pega toda a capacidade e você espreme, assim, fazendo um belo chorume e só deixa esvair pelo esgoto. Que, cara, horrível, velho. Você pega, assim, o plano ofensivo do Seahawks contra Dallas no wildcard, né? Aquela coisa horrível. E você estende numa temporada inteira, quase. Mano. Você vai jogar Madden e só escolhe as jogadas pelo aquele... Ask Madden, né? Exato. É só pelo que o Madden te indica lá. Tipo isso. Horrível. Considerando em coisas horríveis, temos uma linha ofensiva que também, Senhor Deus... Por que, cara? Por quê? É uma linha ofensiva que achava que o Kirk Cousins, ele tinha uma falta de afeto, uma falta de abraços, né? Então deixa o pessoal abraçar o Kirk aí, que ele tá precisando, ele é carente. Apesar do Cousins não ter sido tão sacado quanto as outras linhas ofensivas horríveis, né? Você pega, acho que se eu não me engano de cabeça, ele deve ter sido entre o 9º e o 10º quarterback mais recebeu sacks. Mas era porque ele tinha a característica, e aí depois eu vou endereçar mais essa questão, de soltar mais a bola rápido, então ele não recebia tantos sacks assim. Mas ouso dizer que era uma linha ofensiva, uma das piores, acho que só não pior que a dos Texans. Boa. E continuando, a gente chega no ponto X, onde terá a polêmica, que é as tomadas de decisão do nosso querido Kirk Primus. Porque, cara, o título que foi construído, o patrocínio da Yoki que ele recebeu nessa temporada. E aí, o que eu quero falar da questão da polêmica. Lucas, vamos lá. É claro pra todo mundo que esses 3 foram os principais fatores que fuderam o time no ano passado. Se você ranquear, assim, do que mais cagou o time pro que menos cagou o time, esses 3, qual seria a sua ordem? Ih, olha, quer polêmica mesmo, né, menino? Quero. Eu acho, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Eu acho que ranqueando, pra mim, primeiramente os planos ofensivos, horríveis, porque você força o Kirk Cousins a ter que tomar decisão, entendeu? Então, tipo assim, força uma situação que você sabe que vai dar merda. Então, em primeiro, os planos ofensivos, depois as tomadas de decisão do Kirk Cousins, e a própria linha, ela acaba influenciando também a decisão do Cousins, porque assim, o cara se sente inseguro, então ele fala assim, ai, cara, tenho que soltar a bola logo. Mas eu acho que ele ainda fica em segundinho ali. Justo. Eu esperava que você colocasse a decisão do Cousins em primeiro. Não, pra, né, fazer o engage ali. Mas serve, porque assim, o que eu fui tomado completamente por essa narrativa do Kirk Cousins pipoqueiro e continuo achando, e né, à toa coloquei aqui que foi de fato um dos problemas do time nessa temporada. Mas, se eu fosse ranquear, a questão das tomadas de decisão seria a última. Ah, sim. É porque é basicamente como eu expliquei, né? Que uma coisa vai somando a outra, que vai somando a outra e culmina em o Kirk Cousins tendo que tomar decisão, né? É tipo assim, cara, sei lá, eu sou destro. Vamos arrancar sua perna direita, tá ligado? Você tem que chutar a bola. Pô, tem que chutar com a perna esquerda, vai fazer o quê? Entendeu? É tipo isso. Tanto que, assim, essa semana eu fui reassistir um belo jogo, acho que foi na semana 4, temporada passada, que foi o Rams e Vikings. Foi um jogo lindo. Ah, sim, foi um puta de um jogão, né?
Foi um jogão. Se bobear, o melhor jogo da temporada depois do Rams e Chiefs, né? Que foi um jogo sensacional, disputadaço, paulada pra tudo que é lado e tal. Era o melhor jogo da temporada até Rams e Chiefs, né? Pois é. E o que eu tinha na cabeça, que eu vi esse jogo, né? Só ao vivo lá no dia que ele passou e foda-se. E o que eu tinha na cabeça desse jogo é que um dos principais problemas, talvez o que fez o Vikings perder esse jogo, foi justamente esse problema do Cousins, porque o primeiro tempo como um todo ele é muito disputado, e aí a partir do halftime, né, pra volta, ele vai dando uma queda e o jogo meio que termina com os Rams fazem touchdown, a bola volta pros Vikings, eles vão fazendo um drive até que minimamente decente para conseguir a vitória, e aí o Kirk Cousins é interceptado bizarramente e o jogo termina, é basicamente isso. E aí você junta essa questão, já foi meio que quando começou a criar a narrativa dele ser pipoqueiro. Aí junta a questão que a gente já falou também bastante, das pessoas que não entendem tanto do esporte, tacar tudo nas costas do quarterback, né? Tanto vitória quanto derrota. E aí você foi construindo tudo a chegar ao ponto que chegou. E aí, nesse jogo, a gente tem pleno o exemplo da questão dos planos ofensivos horríveis e do que essa linha ofensiva era nula, praticamente, na proteção. Ok, tava contra uma grande linha defensiva, né, que é a dos Rams, Aaron Donald, Ndamukong Suh e tarará, mas outras linhas ofensivas que não eram tão cabulosas assim, conseguiam fazer dar o mínimo de tempo de pocket pro quarterback deles conseguir jogar, fazer qualquer coisa. O exemplo desse jogo é que tinham chamadas de jogo de corridas, né, de jogos terrestres, que o Cousins mal conseguia fazer o handoff. E isso é nítido, é claro e óbvio. Ele tá virando o braço, estendendo o braço pro running back pegar a bola, ele já tá tomando porrada nas costas, sem nem ver o que tá acontecendo direito. A questão dos planos ofensivos é pior ainda, porque assim, muitas jogadas elas tinham rotas muito longas nos wide receivers. Ok, seu corpo de recebedores tem esse potencial de fazer rotas muito longas. Mas aí você junta a linha ofensiva que não vai dar tempo nenhum pro Cousins fazer progressão de passe, caso necessário. E chamadas que consistiam às vezes num play action e que o Cousins ficava under center. Então, às vezes ele mal recebia a bola e ele já tava tomando pressão, saca? Tipo, ele não conseguia correr até o running back pra fazer o fake e tal. Então você limitava ele de uma maneira cabulosa, que tipo, era praticamente impossível ele conseguir fazer algo. Ele tinha que pensar muito rápido. Aqueles primeiros drives que resultam em touchdown pros Vikings, ele fez milagres. Ele e o Adam Thielen, que é um lindo, maravilhoso também. Mas, cara, o que ele jogou ali pra conseguir completar aqueles passes era inacreditável, porque ele não tinha tempo de fazer absolutamente nada. E aí a gente chega ao ponto do final do jogo que eu falei, que é dele sendo interceptado. Primeiro que nesse drivezinho ele quase morre, porque tem um left tackle aqui, que mano, o cara não é left tackle, sério, porque ele não tem técnica nenhuma pra bloqueio. Tem muita gente que não entende que você jogar em linha ofensiva, tal qual linha defensiva, você tem que ter uma técnica. Não é só simplesmente segurar o cara. Ah, não. Na verdade, jogar em todas as posições tem uma técnica específica, né? Não é só ter força, não é só ter velocidade, sei lá. É assim, que às vezes as pessoas podem ter essa impressão, né? Que se jogar em linha ofensiva, você só espera o cara vir, tu segura ele da forma que tu quiser, né? Seja um gordão e... E, mano, o cara, esse left tackle, velho, trabalho de perna zero, segurando o cara de qualquer jeito, e se eu não me engano, resulta numa falta de holding, você vê o mínimo. E essa jogada da interceptação, ela é muito bizarra, porque, assim, eu acho que uma das poucas jogadas que o Cousins tem tempo de pocket, pra você ver que é bizarro, e ela consiste no quê? O Stefon Diggs, grande Diggs, a torcida do Saints ama ele tá correndo uma rota slant, se eu não me engano, né? Então ele tá vindo do lado esquerdo pro lado direito, no meio do campo, e tá tendo um linebacker, que eu não lembro quem é, marcando ele por trás. Meio que uma marcação meio que em zona, meio que individual, meio que em zona, mas sem fazer o coverage pra cagar a rota dele. Só tá marcando por trás. E ele tá indo até o outro lado. O Cousins, ele tá fazendo a progressão de passe, ele vê o Diggs e vai jogar na direção dele. Mas por algum motivo que eu não sei qual, o Diggs, ele acho que interpretou errado a marcação, alguma coisa assim, alguma falha de comunicação, que ao invés dele completar a rota dele até o outro lado, ele para e volta pro outro. E nisso, no que ele parou, tipo, é muito rápido. No que ele parou e voltou pro lado que ele já tinha feito a rota, o Cousins já jogou a bola onde ele deveria ter ido, que era onde a jogada foi chamada. E nisso, mano, vem um linebacker felizaço, com um pau na testa, pega a bola, intercepta e acaba o jogo. Quando você vê essa jogada na câmera normal de transmissão, você fala, puta que pariu, Cousins, vai se fuder. Mas quando você vê ela por trás, naquela visão de pocket,
você vê que caralhos o Stefon Diggs quis fazer ali, velho. Não, é que na verdade, se você vê na progressão normal da câmera da TV, ela tá focada no Cousins, quando ele solta a bola, a câmera já vai pro recebedor, no caso, o adversário fazendo a interceptação. Só que quando você vê a jogada de uma forma ampla, você vê que a culpa, digamos, não é do Cousins, né? Pois é, então assim, é uma questão que permeou muito a temporada inteira. De novo, eu não tô querendo tirar a culpa dele, que fez muita cagada. Não quero tirar a pipoca dele. Fez muita cagada, foi exagerado o valor do contrato que pagam pra ele, isso concordo plenamente. Mas, ao meu ver, é colocado muita coisa nas costas dele que não é culpa dele, saca? O quesito dele pipocar, e como a gente comparou, por exemplo, as pipocagens do Jared Goff, eu acho que são muito mais dignas, entre aspas. É muito mais difícil, digamos assim, jogar no ambiente que o Cousins tinha que jogar do que o do Goff, comparando o pipocada com pipocada, saca? Não tem como comparar, cara, porque, tipo assim, é basicamente o que eu expliquei primeiro e depois você explicou. Essa temporada pipoca do Cousins, ela foi muito... os Vikings foi muito palco pra isso, tá ligado? Não é que, tipo assim, o cara pipocou porque ele tinha a melhor linha ofensiva protegendo ele tinha uma vasta cartela de recebedores, cartela de recebedores até tem, mas e ele tinha tudo para dar certo. Não, era tudo para dar bosta, na verdade. Mas aí você coloca o que foi falado, tipo, mano, você já sabe que o cara não tem uma tomada de decisão tão boa. Todo raio de jogada culminava em ele ter que tomar decisão. Dá nisso. Cara, quais foram os principais jogadores dos Vikings este ano? Começando pelo único jogador do ataque que poderíamos destacar, que é o grande Adam Thielen, né? O wide receiver... Grande mozão. É um wide receiver, cara, absurdo. O cara é um monstro. Que, cara, como a gente falou, assim, tem um grande corpo de recebedores, os Vikings, né? O Diggs também é um grande recebedor, apesar dessa borrada que eu falei agora. Mas, assim, o Thielen acabou tendo que dar esse passo a mais para complementar esse ataque, porque senão, se não fosse por ele, não ia ser por ninguém. Então, acabou ficando a responsabilidade nas costas dele, com razão, porque ele é muito bom. Sim, com certeza, e ainda teve a moral de bater boca com o Bill Belichick. Exato, não são pouquíssimos que têm essa coragem. Pô, que tem esse peito. E indo para os jogadores da defesa, temos dois edges. Primeiro é o Daniel Hunter. Cara, conseguia fazer uma pressão excelente, exercer a pressão muito boa. E o outro é o Anthony Barr, que também, assim como falamos ali do Khalil Mack lá nos Bears, era um cara que às vezes jogava um pouco mais afastado, inclusive exercendo a opção mais chamada do outside linebacker, né? Um pouco linebackerzão mesmo. Inclusive nesse jogo dos Rams que eu falei que eu assisti, mano, ok, tipo, o Barr jogou bem, foi constante basicamente a temporada inteira. Mas o Cooper Kupp põe esse cara no bolso de uma maneira que dá dó, velho. Dá dó. Nossa, fato. Ele passa varado, o cara nem vê aquele lourão lindo. Lourão de Salvador, Cooper Kupp. É lourão de Salvador. E nem vê o cara fazendo, velho. Mesmo porque o Kupp é maravilhoso. Mas enfim. E o outro jogador da defesa dos Vikings, que é o safety Harrison Smith, que apesar de, assim, defensivo, a defesa do Vikings é bem estruturada, principalmente quesito secundária, mas quando dava as merda, acabava tendo que ficar pro rapaz Smith resolver. É isso aí. Cara, quais foram as principais reforças do Minnesota Vikings na Free Agent? Expandindo ainda mais o corpo de recebedores, vindo o wide receiver lá de Denver, Jordan Taylor, e começando, né, o foco às necessidades do time. Dois guards, Josh Klein, vindo lá de Tennessee, e o Dakota Dozier, vindo lá do time verde de New York, que o início mostra do que o time foi aonde precisava reforçar. Mano, eu não achei nada demais essa free agency dos Vikings. E no draft, foi um pouquinho melhor? Então, foi um dos que eu tive que detalhar mais escolhas. Primeiro que assim, selecionaram tight ends, Irv Smith Jr., que não era nenhum prospecto muito hypado. E aí, eles pegaram umas 3 jogadores de ofensiva, que mostra assim, pelo menos o problema... Quem tem cu tem medo. O foco do problema foi endereçado, saca? O center Garrett Bradbury, o guard Drew Samia e o offensive tackle Oli Udoh. Que mostra, cara... Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Foi muito culpa disso. Então, mano, vamos ir atrás da galera que joga nessa posição, porque não tem a mínima condição de jogar com essa linha ofensiva.
pelo menos foram atrás direto e com muitos reforços, coisa que, por exemplo, o Houston não fez tanto, né? Não, tipo assim, cara, onde que tá o problema? Ali, então vamos tentar resolver. Simples. Como a gente já falou várias vezes, mano, draft não é certeza de nada, mas pelo menos você tá fazendo tá contratando 3 jogadores novos, 3 jogadores, digamos que aí na sua saúde 100%, né? Porque jogar nas linhas é uma parada doida, você tem que estar com o físico muito em ordem. Então vamos dar condição do Sr. Cousins jogar. Comissão técnica de Minnesota formada pelo head coach Mike Zimmer, o offensive coordinator Kevin Stefanski e o defensive coordinator George Edwards. Uma galera que já tá há um tempinho aí em Minnesota, né, velho? Considerando até que o Stefanski, ele teve que assumir a partir de alguma semana, que eu lembro qual, na temporada passada, quando o John DeFilippo foi mandado embora, porque o DeFilippo era responsável pelos belos planos ofensivos maravilhosos, né, que já falamos aqui, e ele meio que teve que pegar um trabalho meio que do meio e fazer o que dava. Então meio que não tem como muito colocar parte da culpa de um ataque não tão efetivo nas costas dele, mas no geral, cara, é uma comissão técnica que, tipo, tem muita coisa na mão pra trabalhar. Tem material, né? Exato. Ao meu ver, assim, o Minnesota Vikings, ele é mais ou menos parecido com o que eu falei do Seahawks no podcast passado, que é um time com um potencial muito claro, velho. Totalmente. Você tem elenco muito completo, principalmente agora endereçando o problema da linha ofensiva. Então, mano, só pega o que tu tem e vai, saca? Só trampa, só faz o que você tem que fazer, né, cara? A gente já falou bastante, né? Mas quais seriam as melhorias necessárias para a próxima temporada? Então, começando por planos ofensivos minimamente decentes, né? E que possam englobar a capacidade desse corpo de recebedores, né? Considerando que a dupla Thielen e Diggs são caras muito talentosos, são playmakers absurdos. Então, mano, você tem que fazer alguma forma de que, assim, um plano ofensivo que o talento deles se sobrepõe em relação a basicamente qualquer defesa. Você não precisa de muito para fazer eles jogarem. Então faça o mínimo que eles pelo menos possam ser úteis. Que o mínimo já vai ser o suficiente, considerando o quão bons eles são. Faz a bola chegar, né, cara? Faz a bola chegar neles, ponto. E assim, manda os pombos mortos mesmo que esses malucos têm qualidade de resolver, saca? O próprio Stephon Diggs mostrou muito bem a capacidade dele de pegar pombo morto e ganhar jogo naquela final contra os Saints, né? Porque todo mundo fala, eita, que foi uma cagada da defesa do Saints e o caralho, aquela bola do como que era o nome do outro filho da puta lá? Case Keenum foi um pato morto que ia pra fora, irmão. Quem salvou o rolê foi o Stephon Diggs. Então é isso, né, cara? É a junção, né? É o pulo do Diggs e o teco errado do Marcus Williams, né? É a junção das cagadas. E no geral, que é o resto, né? Que já foi bem falado, que, mano, tem que proteger o Kirk Cousins, cara. Porque com essa linha ofensiva não tem a menor condição de, mano, qualquer quarterback jogar nisso. Sério. É muito horrível, principalmente quando você para pra assistir os jogos e ter plena noção de quão horrível era. Não, é exato, mano. É simples. Dê condições para os caras jogarem. Ponto. O Cousins não é o quarterback mais talentoso possível. Como a gente sempre deixou claro, o dinheiro que os Vikings deram pra ele não é nem de sombra o que ele deveria, o que ele merecia ganhar. Só que, mano, já que vocês fizeram uma cagada dessa, ainda mais dando um contrato full garantido pro cara, dá condições de jogar. Dá condições, dê uma linha ofensiva decente, no mínimo, e tal. Façam um playbook baseado nas capacidades do cara, que também é foda, né? Mais de um time aí a gente viu, os Vikings é um exemplo disso. Tipo assim, temos um playbook aqui pro Aaron Rodgers jogar. Ah, mas nós temos o Kirk Cousins. Ah, joga aí, Cousins. Não é assim, né, gente? Caralho. Você tem que fazer o playbook, pensar as jogadas baseado em quem vai executá-las. É que nem o Bruno falou. Tipo, porra, mano, vai ter eu e ele de recebedor. Você vai dar um passe de 85 jardas? A gente não vai pegar. Ponto. Tá ligado? Então faltou um pouco desse feeling aí também da galera, dos coordenadores ofensivos do Vikings, né? E não é tudo culpa dele. Não é tudo culpa dele, não. Tem uma grande parte dele, os milhos da pipoca são dele, mas não é a espiga toda, né? Boa. Cara, e pra fechar, o que você acha? Qual vai ser a campanha dos Vikings este ano? Então, muito do que eu falei de ser um time que é muito completo em elenco
que tem tudo pra vir dar uma boa recuperada das cagadas que fez, né, nessa última temporada. E apesar de ter, tipo, também um calendário que é médio pra cima, eu vi ali que na reta final eles têm uma sequência bem bolada, mas ao contrário não, né? Diferente de Chicago e Green Bay, que eu fico entre 9 e 10, por toda essa questão tipo de potencial e de time mais bem estruturado e fechado, o Vikings é o único, ao invés de 9 e 10 vitórias, que pode ser, né? Eu vejo como 10 e 11 e, pelo menos atualmente, o mais provável a vencer essa divisão por agora. Cara, eu concordo plenamente e eu chego a ser mais otimista que, colocando todos os coeficientes de cagada no talo a favor dos Vikings, eu acho que dá pra bater 13-3, 12-4. Mas, é sério, sem zoeira, mano, não tô... Aqui não tem ninguém brincando não, tio. Mas eu acho que, mano, plenas condições de bater 10-6, 11-5, tá ligado? Pontuando tudo isso que a gente falou, saca? Porque, na boa, se vier na mesma pegada, com toda essa desgraça que a gente comentou, e vier nessa pegada, 8-7 vai ser barato, que vai ser piaba, tá ligado? E é foda porque, assim, fechando a divisão, quanto mais eu olho essa divisão e mais vejo as outras NFCs, mais fica meio que claro que as outras 3 só vão mandar pra playoff seus campeões e a Norte vai com 3 times pra playoff, velho. Muito possível, muito cabível, cara. Faz tempo que isso não acontece, mas temos uma plena condição aí, e isso soa um alerta gigante nas outras divisões, né? Que é tipo, irmão, a galera tá voando ali, você tem que se coçar, que senão só o campeão mesmo vai passar e já era. Na verdade, nem faz tanto tempo assim, em 2017 teve isso. Não lembro quem, sério? Não. É que foi Saints, Falcons e Panthers foram pro playoff. Aí, ó, é bem cabível de acontecer isso esse ano na NFC Norte. Então é isso, cara, fechamos todas as divisões, falamos de todos os 32 times. Irmão, se você quer saber, se você quer estar preparado para a temporada 2019, é só você dar play. Já era, mano. A gente falou de tudo. E apesar da gente colocar bastante as nossas opiniões, se você ouvir direitinho e prestando atenção, você consegue tirar suas próprias decisões também, suas próprias conclusões, né, cara? Claro. Porque também, assim, a gente fala bastante do que a gente vê, do que a gente acha, mas a maioria das coisas que a gente trouxe aqui nessa série são fatos, pontos e que você só tem que interpretar e já era. Analisar com base no que a gente tem, né? Que nem escolha de draft. A análise, ela não quer prever o futuro. Ninguém criticou os Giants porque acha que o Daniel Jones vai jogar mal. É simplesmente porque não era a melhor escolha disponível. Simples assim. Sim, exato. Simples assim. É a mesma coisa que eu comentei nesse episódio, no começo desse episódio. As previsões que a gente faz dos jogos aqui é a soma de como o time rendeu o ano passado, mais as adições ou saídas de jogadores, né? Então a gente baseia nisso. Cara, muito obrigado, primeiramente, por esse episódio e, segundamente, por toda essa série aí que, senhores, se o Bruno não tivesse feito a pauta, a gente estaria perdido. Ele fez a pauta desses 8 episódios e pautas esplêndidas e deliciosas de bonito. E é muito bom, considerando quando você quer rever uma informação que você tinha muito certo na sua cabeça, né? Você desconstrói certas informações. Depois a temporada acabou, você vai rever jogo, você vai ver gente fazendo merda, você vai mudar, você vai ver tudo por outra perspectiva. É muito, muito bacana essa desconstrução pra ter uma perspectiva melhor pra próxima temporada. Com certeza, mano. Você acaba pegando os outros detalhes e até mudando a sua própria opinião. Então, muito obrigado novamente, cara. Sem você, eu não sei o que eu faria com esse podcast. Olha aí. Tamo aí já quase pra começar essa temporada de Deus. Já temos aí uma pré-temporada bacana. A gente é somos os Ed da temporada. Estamos na berola, né? Exato. Já temos aí a pré-temporada show. Devin Bush já mostrou pro que veio. O menino é um monstro. Tamo quase aí, aquele kickoff de Bears e Packers pra abrir a temporada, vai ser da hora. Vai ser maluco. E até lá, a gente quer os 100 inscritos, então nos ajude se inscrevendo lá no YouTube. Dê os seus plays lá no Spotify. Ajuda, gente, galera, ajuda o nosso projeto a crescer aí, gente. Porque o trabalho esse ano está apenas começando. Depois que começa a temporada é muito mais foda fazer um podcast. Então é isso, galera.
Espero que vocês tenham gostado dessa série. E semana que vem tamo de volta aqui. Vamos falar mais merda ainda. Pode crer, pode confiar. Venha conosco. E é isso aí. Então fiquem aí, mano, com o início da temporada. E é nóis. Falou!